Sejam bem-vindos ao podcast Gestão em Beleza, o primeiro podcast português sobre gestão em beleza, onde conversamos sobre os desafios de valorizar, gerir e fazer crescer este setor. O meu nome é Tiago Carvalho, sou anfitrião deste podcast e sou professor, formador, consultor e diretor comercial numa empresa portuguesa de cosmética profissional. Este podcast está disponível em todas as plataformas, pode ser acompanhado nas nossas redes sociais e pode ser visto também em vídeo no nosso canal do YouTube. Hoje tenho comigo a Marília Jacobson, fotógrafa há sensivelmente 13 anos. Encontrei numa das descrições que diz que a máquina do tempo já existe e que ela própria a pilotá-la. Durante estes anos trabalhou no Brasil, em Portugal, como fotógrafa, tendo trabalhado com imensas áreas e diferentes tipos de fotografia, para além de fotografia de eventos e até política, onde tem trabalhado muito ultimamente. A Marília trabalhou já com marcas de cosmética, lojas, espaços, sempre com o intuito de fazer crescê-los. Hoje vamos perceber como é que a beleza pode aproveitar a fotografia a seu favor. Marília, seja muito bem-vinda. Em primeiro lugar, gostava que te apresentasse de forma breve, para quem nos ouve possa conhecer um pouco mais sobre o teu percurso. E aproveito para fazer já a primeira pergunta. De todos os projetos, eventualmente de beleza até que já trabalhaste, acredito eu, alguns espaços, algumas marcas, qual o melhor? E já agora, porquê? Não é? Obrigada, Tiago, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. É sempre bom a tua companhia. E vamos lá, então, um bocadinho de mim é uma coisa muito breve. Eu cresci no interior de São Paulo e comecei a fotografar por lá, mas cidade pequena, aquela coisa. Fui para São Paulo estudar fotografia. Antes eu me formei em artes, enquanto eu ainda morava no interior. Comecei a perceber que estava ali pouco mercado. Fui para São Paulo, estudei fotografia, isso é uma coisa que eu me apaixonei e comecei a minha carreira em São Paulo, mais aprofundada, com grandes marcas. Então lá eu acabei me envolvendo com fotografia de beleza, com eventos primeiramente, trabalhei na Beauty Fair para alguns stands e tudo, e ali eu comecei a deslanchar para o mundo corporativo. Então comecei no mundo corporativo, na verdade, trabalhando com beleza. Então foi uma coisa Claro. assim E que desta experiência que tens tido com a área da beleza, cosmética, acredito eu, se calhar com outras áreas, uma das coisas que nós vemos muito é o digital deu um boost muito grande à importância da fotografia, ou seja, a partir do momento que as pessoas têm de ter uma presença digital mais forte, seja através do Google, das redes sociais, a fotografia ganhou outra relevância, não é? E uma coisa que nós vemos muito, nós temos excelentes espaços, nós temos excelentes marcas que até comunicam bem, digamos assim, por escrito ou até de uma forma amadora, mas apostam muito pouco na fotografia profissional. E nós sabemos que a fotografia profissional tem muito impacto, não é? E há muita gente que acha que sozinha consegue safar-se, consegue fazer as fotografias que acha que são excelentes e que está muito bem. E se calhar para elas até está, não é? Só que a percepção depois que os outros têm pode não ser uma percepção tão profissional. Quais são os erros que tu geralmente encontras maiores quando esta malta amadora tenta fazer sozinha aquilo que só um profissional consegue fazer? Ai, é uma pergunta complicada, porque eu vou realmente, assim, acabar julgando o Estás à vontade. trabalho de outra pessoa. É complicado, porque você vê, por exemplo, a fotografia com o primeiramente vai ser com o telemóvel, né, se a pessoa acha que ela vai safar-se com as fotos do telemóvel, começa por aí, já não é uma câmera que não tem uma resolução, não tem uma captação de luz interessante. Se ela tem um celular de última geração, um telefone de última geração, ela até ainda consegue ter um pouco de qualidade de resolução e tudo mais, porque o telefone puxa por isso, né, o telemóvel. Mas falta aquela iluminação boa, falta o olhar assim de um bom ângulo e isso acaba deixando a foto mais feinha, vamos por assim. Esse tipo de coisa realmente diminui a percepção de valor daquele profissional. Porque quando você não conhece o profissional, você entra nas redes sociais, né, da, da O esteticista, espaço, do a marca. cabeleireiro, alguma coisa assim, do espaço. E aí você vê que a foto ela não valoriza, você inconscientemente também não valoriza. Claro. Você não vê ali um valor que você poderia pagar ou uma coisa que é de qualidade.
Pronto, é isso. Então, quando você vê uma foto que não é de qualidade, automaticamente você acha que o serviço também não tem qualidade. Claro. E diz-me uma coisa, agora também Diga com eu. esta abordagem das redes sociais muito forte nos espaços, tu também, para além de fotografia, também trabalhas com vídeo. ah, Qual é que seria aqui o critério mágico para nós escolhermos entre fotografia e vídeo? Será para o tipo de comunicação que nós queremos fazer? As duas juntas são sempre importantes? Fotografia, vídeo? Qual é que é a tua posição aqui? Eu acho que se você pode investir nos dois é sempre positivo, porque para as próprias redes sociais é aquilo. Agora um pouquinho de redes sociais mesmo, né? Por exemplo, se você está no Instagram, o vídeo ele tem uma entrega maior, então ele vai trazer as pessoas para o seu perfil. Então um vídeo interessante é importante para trazer pessoas para o seu perfil, mas ali quando você está ali dentro, você tem que ter as fotografias, os posts que são estáticos, né? Então um completa o outro. Para você trazer gente de fora, o vídeo é muito interessante. E depois, para fazer a pessoa ficar ali e querer contratar você, aí a fotografia ela é mais interessante, porque você pode fazer carrossel, por exemplo, explicar alguma coisa, algum serviço seu, e aí o vídeo talvez já não funcione tão bem quanto uma boa legenda, com uma boa fotografia do seu espaço e tudo mais. Então, é um completa o outro. Às vezes você tem que escolher ali de acordo com a sua estratégia o que você prefere dar prioridade, se você não consegue ter as duas coisas, né? Então, E por depende um falar, pouquinho da estratégia do marketing. por falar em estratégia, uma coisa que nós também vemos imenso em processo de consultoria é existe um profissional, uma marca que está a contratar um fotógrafo porque apenas quer contratar um fotógrafo, mas o fotógrafo chega lá para fazer seja o tipo de sessão que for e geralmente não existe nenhum tipo de briefing, não existe nenhum tipo de, digamos, objetivo com o serviço que se está a contratar. Nós tentamos sempre dizer, cuidado, se estamos a gastar dinheiro num serviço externo, nós devemos ter noção de quais é que são os objetivos. Sentes muito isso? Que geralmente as pessoas contratam, mas não sabem para que é que te querem, digamos assim. Sinto o profissional que ouve dizer que é importante a fotografia, tudo bem, ela realmente é, mas aí não tem esse preparo com o branding, né? A mensagem que ele quer passar, porque nós somos individuais, tanto o fotógrafo quanto o profissional. Então, quando ele está nessa pesquisa, é muito importante ele contratar um fotógrafo primeiro, que combine com ele, porque depois naquele momento de direção, do próprio clique, é como uma caligrafia. Então, se você contrata um fotógrafo que só porque sim, ou pelo preço, ou porque alguém disse que era bom, quando chega no dia da sessão, você pode ter um choque ali e a coisa não correr bem. Ou corre profissionalmente, mas não corre naquela vibe boa, aquela coisa que tem que ser um dia gostoso. Então, primeiramente, conhecer a pessoa que você está contratando. Se você não conhece, liga, entra nas redes sociais, no site dessa pessoa, para ver se o trabalho dela te agrada. Então, a primeira coisa é saber quem você está fotografando e saber se essa pessoa combina com você. Claro. Isso é muito importante. E depois, se preparar realmente. Ter referências, às vezes, de um concorrente ou de alguma outra. Algum outro profissional que é seu colega, mas você Uma gosta ideia daquilo. qualquer que ela Não tenha, precisa queira ser explorada, não é? vir uma sessão de gestante na praia, não importa. Amei essa foto, queria uma foto parecida. Porque essas coisas, elas vão construindo na cabeça do fotógrafo o que aquele cliente gosta, como que ele quer aparecer. Se tiver um profissional de marketing envolvido junto, melhor ainda, porque aí um profissional conversa com o outro e juntos eles conseguem ali fazer uma coisa que tem a ver com aquele salão, com aquele centro estético, enfim. Então é muito importante você bater com o seu fotógrafo o branding, o que eu preciso, e trazer um pouquinho de referência. E também ver se vocês dois ali têm uma química. Claro. E Porque não também esperar depois é pelo muito dia da importante. sessão para discutir esses Quando for pormenores, não é? dirigir, não, tem tudo que ser discutido antes. Tudo, tudo. Olha, eu gosto de foto preto e branco. Coisas assim, pequenos exemplos, para a gente poder ali chegar no dia. Além de a gente já estar ali numa química boa, eu saber exatamente o que precisa ser feito. A gente otimiza o tempo de edição depois, entrega exatamente o que aquele profissional sonha. Claro. Então, brifar, gente. Brifar, aquele já portuguesando. Não é? Brifar o seu profissional. Se você já tiver com o pessoal do marketing, já põe eles para conversar. Tem que ter química, não adianta contratar só porque sim.
Depois, no dia, você vai ser dirigido pelo fotógrafo, né? Põe a mão ali, agora faz isso, faz aquilo. Então, você tem que estar à vontade com esse profissional. Isso é muito importante. Claro. Tá bem, Então, a pergunta que eu estava a fazer é: nós temos muitas profissionais que muitas vezes têm capturas muito boas e que utilizam aqueles templates do Canva feíssimos, não é? Pronto, que entretanto estraga qualquer qualidade profissional da fotografia. Mas depois também há outras que fazem sessões ao longo do tempo e que tu capturas a equipa, capturas o cantinho do café, capturas o serviço a acontecer, às vezes um dia inteiro, e depois a publicação dessas imagens, a difusão dessas imagens é muito egocêntrica, ou seja, nós só vemos as fotografias delas, das próprias técnicas a serem publicadas, e há muitas imagens que até poderiam ter um grande efeito de marketing na promoção dos serviços, mas que não são utilizadas, porque passou aquela fase da motivação da ação e as pessoas esqueceram aquilo que fica lá na cloud ou no drive ou na pasta. Tu pensas que essa estratégia deve existir para a captura, mas também depois para a difusão? E já agora, o fotógrafo também tem que ser envolvido nesta parte de compreender como é que como é que as fotografias vão ser utilizadas e em que momento? Ou achas que o trabalho de fotógrafo termina quando a captura está feita e a entrega das fotografias está finalizada? Eu acho que, assim, o fotógrafo, ele se envolve antes. Depois, já não está muito em nossas mãos, mas sim, por exemplo, se essa profissional, ela tem um profissional de marketing trabalhando junto com ela, antes nós temos essa conversa, o que você precisa, quais serão as publicações, tal. E aí a gente, com esse direcionamento, nós conseguimos fazer essa captura para a fotografia ser bem utilizada, porque esse profissional do marketing, ele já vai ter o editorial montado. Então, consegue ali pontuar para a gente, olha, esse mês eu vou fazer uma promoção, então preciso da foto do cantinho do café, enfim. Ele vai dizer, e junto com a profissional, nós três conversamos e temos aquele briefing inicial. Isso feito, a gente envia a fotografia tratada, e aí essa parte de rede social realmente não está mais na nossa mão. Aí já não tem o que fazer, o clique já foi feito. Ok. Né? Se precisar de coisas diferentes para aquilo se desenrolar, é uma outra diária, vamos supor. Então, Claro. antes sim, é muito importante a gente estar para aquilo ficar um editorial que seja de acordo, para aquilo ser utilizado também da melhor forma possível, porque também se a gente simplesmente vai lá, tira uma foto da equipe, tira uma foto do cantinho do café e entrega para profissional coisas gerais, e agora você se vira, acaba dificultando um pouquinho o trabalho, acaba dificultando para o profissional usar aquilo. Por Claro. isso que a conversa antes é o mais importante de tudo. Então eu poderia perguntar aqui, qual é que é o briefing perfeito? Não é? O que é que tu, como fotógrafa, Enfim, queres receber para que a sessão corra da melhor forma? sim. Qual que é o estilo, primeiro, daquela profissional? O estilo daquele salão, no sentido mesmo de, eu sou uma profissional muito alegre, aqui no meu salão todo mundo está sempre a rir, temos músicas animadas, é tudo colorido, então aqui a gente está com a vibe sempre lá em cima. Então, quando você vai para uma sessão com uma fotógrafa, com uma profissional que ela já falou que ela é alto astral, você também vai um pouco mais alto astral. Então, quando você faz a direção das fotos, do retrato ou do cantinho, você já puxa para esse lado, um sorriso maior, né? Ou algumas caretas, porque se ela precisar, gente, promoção. Então, ela vai estar numa foto assim. Um exemplo. Então, você já puxa para isso durante a sessão. As cores da edição são cores mais vivas, você já tá nessa vibe. Pronto, Eu primeiro só queria, eu para só isso. queria Depois, interromper aqui, porque quem não viu a Marília, porque há pessoas que vão acompanhar o podcast em áudio, a Marília, quando disse uma fotografia assim, abriu os braços como se, de uma forma extremamente energética, também. Quase como nós saltamos e o fotógrafo captura esse momento só para quem nos ouve, não é? Não conseguiu perceber o que é que a Marília estava a tentar dizer. pois é, realmente é isso. É isso, é uma foto com caretas ou com pulos, enfim. Uma coisa mais alto astral. E tem também para os profissionais que são mais tranquilos. Não, aqui no meu espaço é tudo muito zen, nós somos muito calminhos, a pessoa vem aqui para relaxar. Então, essas fotos, essas poses, essas cores, tudo vai puxar um pouco mais para esse lado. É claro Ok. que dentro do perfil daquele fotógrafo, né? Porque são fotógrafos. A fotografia é como uma caligrafia. Então, por mais que você vá direcionado para aquele profissional, aquele estilo de foto sua é sua, você não consegue mexer muito. Claro. Então, é um equilíbrio. Pronto. Então, Então, isso é então, muito também, importante, a então gente saber digamos a também primeira que cor. para além dessa questão, a procura pelo fotógrafo
que geralmente também este costuma ser um drama, não é? Ou seja, sou um profissional, estou à procura de um fotógrafo e não sei muito bem o que escolher. O fotógrafo ter trabalho para mostrar, hoje em dia é quase sempre um Instagram, mas poderá também ser um portfólio, pode ser muito importante, não é? Para que o profissional veja com atenção, porque depois também nós não podemos ver um tipo de fotografia e depois achar que o fotógrafo vai fazer uma coisa completamente diferente quando estiver dentro do nosso espaço, não é? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil isso acontecer de uma forma boa, porque é aquilo, é como uma caligrafia. Então você tem que olhar o trabalho do fotógrafo e ver se aquilo combina com você. É o que eu disse no início, liga, vê se a conversa flui, vê o trabalho do fotógrafo, vê se aquilo combina antes de você contratar. Gostou do Claro, trabalho, falou no telefone ou teve uma reunião pessoal, gostou de tudo aquilo, aí sim, não, vamos contratar, vamos trabalhar junto, aí vocês conversam sobre esse briefing perfeito, que é primeiro a vibe do cliente, o que ele gosta, como que ele gostaria de se mostrar também nas redes sociais dele, ou no site, né, no Google, enfim, todas essas plataformas. E depois com o pessoal do marketing, ou se for para profissional que vai ter esse editorial, se ele, né, às vezes tem clínicas que têm essa capacidade de fazer ali dentro mesmo, né, um claro. marketing bem feito. Pronto, conversar com a pessoa que cuida disso, qual que é o editorial? Então tá, que esse mês, por exemplo, a gente vai fazer uma sessão que vai ser para o mês todo, posts e histórias, essas coisas, a gente vai utilizar esse material por um mês. Qual que é o calendário editorial? Você vai ter alguma promoção? Vocês querem divulgar algum trabalho específico esse mês da sobrancelha, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Então é interessante você saber aonde focar naquela sessão fotográfica. Não, eu quero divulgar o meu espaço, teve remodelações, está muito bonito, então eu quero focar nos cantinhos lindos que ficaram aqui. Então, o planejamento da sessão é a vibe e qual que é o calendário editorial daquela sessão, o que vai sair dali, né? Isso é o Ok. mais Indicações a chave. técnicas como que luz é que existe no espaço, este tipo de coisas, são também importantes no briefing, porque o que costuma acontecer muito, já acompanhei algumas sessões, é que o fotógrafo não perguntou e o profissional também não informou, e depois existem imensos problemas técnicos quando lá chegamos, de espaço, de luz, de imensos testes que têm que ser feitos, aquela ideia toda que tinha sido contratada, depois chega-se lá e não se consegue fazer porque sei lá, o gabinete onde se quer fotografar não tem nenhum tipo de luz natural, a luz é extremamente branca e aquilo dificulta imenso a vida do fotógrafo. Isso também deve ser brifado antes da ação acontecer. Sim, isso deve ser brifado, mas é o seguinte, em questão de tamanho de espaço, geralmente isso acaba sendo conversado porque a pessoa acaba mostrando, olha, por exemplo, é semana da sobrancelha, vou usar o mesmo exemplo, então essa aí que é a sala que a gente faz a sobrancelha. Você já vai ver se aquele é pequeno, se é grande, se dá para fazer ou se não dá, mas tudo você consegue ajustar. Vamos supor, você não consegue fazer naquela sala, põe numa cadeira fora. E, na minha concepção, é uma obrigação do fotógrafo levar a iluminação artificial para uma sessão externa. Ok, Então, esse tipo de problemas com iluminação, não tem a janela, mas eu trouxe o flash, gente, isso não é um problema. claro. Então, a gente consegue, o próprio profissional da fotografia, ele tem que contornar os problemas que ele vai encontrar. Ele sabe que ele não está no espaço dele, no mundo ideal, eu acho que os fotógrafos deveriam estar. Eu não estou no meu espaço, eu posso encontrar as reações, condições adversas, que é a falta de espaço, iluminação inadequada. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Tem que ter uma grande angular, eu tenho que ter uma iluminação. Ok, Se eu não precisar usar, não usei. ok. Agora, se acontecer alguma coisa de não, gente, não vai dar certo, eu não posso falar isso pro cliente. Não vai Oh, dar certo, não pode ser. para além dessa questão, Marília, outra coisa e esta aqui costuma ser a grande pergunta de toda a gente, prende-se com que tipo de precificação é que os fotógrafos podem geralmente fazer. Nós temos trabalhado até a título pessoal, mas com alguns negócios, e vai sempre depender. A contratação do profissional de fotografia depende sempre da zona, da quantidade de fotógrafos que existe naquela zona, e depende sempre muito das dinâmicas que aquela zona utiliza. Por exemplo, nós percebemos que na zona onde tu estás neste momento, que é quase permanentemente em Lisboa, existe um tipo de propostas que são feitas pelos fotógrafos que são geralmente completamente diferentes de Viseu ou de Chaves, por exemplo, em sítios muito mais com muito menos fotógrafos e geralmente muito menos eventos. Os profissionais geralmente perguntam muito: mas quanto é que eu tenho que gastar nisso? E a resposta é sempre: depende do profissional, depende da fotografia que tu queres, depende de tudo.
mas existe aqui alguns modelos de preços que os fotógrafos costumam utilizar, não é? Pode ser avanças, pode ser à hora, pode ser à fotografia entregue. O que é que tu achas que um profissional deve procurar para que o resultado também seja o melhor? A não sei se tu tens algum modelo em concreto que trabalhes, se trabalhas com diferentes modelos dependendo do tipo de projeto, mas explorar aqui um bocadinho este tema acho que seria importante para quem vai contratar um fotógrafo. Primeiramente, a qualidade do fotógrafo influencia diretamente no preço. O tanto de experiência que ele tem, o tanto de investimento que ele teve que fazer em equipamento, isso Claro, dá diferença. A câmera, ela não é tudo, mas uma boa objetiva que vai dar um resultado diferenciado, ela custa mais. A iluminação, que eu também acho que é obrigatório, que a gente tem que ter, então é uma coisa que custa. Esse tipo de coisa, quando a gente vai lá pôr na nossa planilha de custos, tem que estar tudo contabilizado. Então, isso contribui para encarecer um bocadinho, vamos dizer assim, porque o equipamento ele tem que estar incluído. claro. Eu trabalho com diferentes formas de projeto. Por exemplo, se eu vou trabalhar um evento, eu cobro por hora. Se eu vou fazer uma sessão para um salão que vai durar, eu vou ter ali, por exemplo, 30 fotografias, é um post por mês. Aí depende um pouquinho. Pode ser por foto entregue ou pode ser pela sessão com aquele quantidade de fotos entregue. Por exemplo, um pacote de uma sessão com 30 fotos. Ou a gente faz uma sessão, você paga a diária. E dentro de todas aquelas fotos que a gente tirou, você vai escolher quais você quer e você cobra a parte. Tem várias formas de trabalhar assim. Ok. Depende também da forma, se eu vou Uh, editar aquilo com um Photoshop mais profundo ou é uma edição que eu só vou cortar e entregar a foto do jeito que tá. É uma infinidade, vai mesmo de profissional para profissional, é difícil Pô, e pôr a numa a tabela, complexidade depois da edição da fotografia também tem impacto, não é? Porque acredito também tenhas tem muita gente que diz, impacto. é só uma foto simplesinha, uma coisa muito simples, não é? E depois, quando tu vais a ver as horas que tu perdes a editar aquela fotografia, nomeadamente, eu noto muito isto com profissionais que muitas vezes querem fazer fotografia de produto, que são fotografias, acredito eu, não sendo fotógrafo profissional, mas um bocadinho mais complexas, porque o detalhe não é daquele tipo. Querem fotografar os produtos que têm, ou até fazem uma composição de produtos para poderem promover numa determinada campanha, ou o que seja. E geralmente nós, quando negociamos com fotógrafos, os fotógrafos querem sempre fugir do produto, não é? Porque, nomeadamente, se for o produto lá no meio da sessão toda, porque a complexidade que depois também existe a tratar estas fotografias também é muito maior, não é? Um, Tu acreditas de alguma forma que existe dentro do. E agora sem querer, podes não responder, não é? Mas dentro dos profissionais de fotografia, claramente há sempre muito bons profissionais e há profissionais que, pronto, que não, ou estão em início de carreira, ou enfim, que não são assim, não são excelentes. Tu pensas que muitas vezes eles também fazem de tudo para conseguir fechar o negócio, para conseguir fechar aquele orçamento, e depois aquilo que vão entregar tentam fugir, digamos, às responsabilidades da entrega, porque isto também é um problema que nós geralmente costumamos ver. Não sei, estás-te a rir, não sei se concordarás ou não com essa fuga às responsabilidades do fotógrafo também. É um trabalho muito complexo, porque exige qualidades de diversas formas, porque é aquilo, a fotografia, por exemplo, num evento, não é a mesma fotografia de um produto. É isso que você já disse. Pronto. Deixa eu pensar um bocadinho. Que é para não corrermos aqui a danificar a reputação de ninguém, não é? Porque assim, vamos supor, vamos ver se eu consigo. Porque você tem produtos para serem fotografados e vai para o e-commerce ou vai para o Instagram, tipo, olha, gente, lançamento de produto. Vamos por ali. Realmente aquilo é uma foto que não dá para fazer em qualquer sítio. Quando eu trabalhava com esse tipo de foto para entregar, o produto ele vem para o meu estúdio, ali eu tô com tudo muito preparadinho, coloco ali com a iluminação adequada para aquele produto. Vamos supor que é uma linha de shampoo. Tenho ali um creme assim baixinho e ele tem uma embalagem fosca. Fiz o clique, ficou lindo. Ponho aquele produto de lado, agora vem o shampoo, que é uma embalagem assim, toda reflexiva,
de plástico Assim, a Mariela está a explicar que é uma transparente. embalagem grande, está bem? Porque para quem não está a ver em vídeo, a Mariela está só a explicar que passou de um produto pequeno para um produto grande. Um produto maior, exatamente. Com a embalagem transparente, que quando o rótulo dá a volta, você vê por trás. Estão a perceber quando o rótulo dá a volta e você vê de frente, mas Bem, você vê o rótulo por trás também. Então aquilo já é uma outra sim, fotografia, então tem que ir lá mudar a iluminação e fazer outro clique. E depois essa foto, ela vai para o Photoshop e vai ser minuciosamente, detalhadamente limpa. Porque sempre tem um pozinho, sempre tem um reflexo, sempre tem uma. Então aquilo é uma complexidade enorme para ficar de ok. acordo com uma venda de e-commerce, um lançamento de produto. Então eu não posso dizer assim, gente, eu faço ali as fotos do produto para você durante o seu evento. Não vai dar certo. Ok. Ou durante a sessão que eu estou fazendo aqui na sua clínica, né? A gente vai fazer. E depois eu separo um tempinho para fazer as fotos das embalagens do produto. Não, na minha concepção, não vai dar certo, porque aquilo é outra vibe. Você tem que estar com o produto ali separadinho, fazer com muita calma, atenção, dedicação para aquele produto. E durante a sessão, você está lá com outras pessoas e é tudo mais rápido, é mais dinâmico. Então, para mim, não combina entregar tudo, por exemplo, a diária. Não dá para aproveitar a diária para fazer tudo ao Claro. mesmo tempo. Nesse sentido. O briefing para fotografia de produto, ou enfim, quem diz produto, pode não ser só um creme, porque geralmente os profissionais, quando nós falamos em produto, pensam logo num creme ou num shampoo. Nós podemos estar a fotografar material técnico, por exemplo, uma tesoura, podemos estar a fotografar esse tipo de material e a considerar também fotografia de produto se nós a quisermos ter de forma isolada, muito objetiva, aquela vai ser a minha comunicação. O briefing para esse tipo de sessões deve ter algum detalhe Tudo. Já também fotografei específico. máquina laser, por exemplo. Então a máquina ela tem que levar a máquina para o estúdio. Infelizmente, né, para o negócio ficar de jeito, tem que levar a máquina para o estúdio. Então já recebi a máquina laser dentro do estúdio. A gente ilumina a máquina, tal, tal. Faz a foto da máquina. Alicates, por exemplo, de manicure, né? Alicates de cutícula. Aquilo reflete também. Então tem que ter sempre aquele. É o mesmo cuidado. Não importa se são cremes ou, enfim, equipamentos. É a mesma coisa. Eu estava-te a perguntar se o briefing Sim. para este tipo de sessões, para produto, se deve ter algum detalhe extra, ou se deve ser diferente relativamente a uma sessão de, enfim, digamos, regular, de fotografar os serviços, de fotografar as pessoas. Se o conceito, acredito que o conceito aqui por trás tenha que estar muito mais presente do que numa fotografia de evento. Não sei se terá alguma diferença o briefing. Tem diferença. Tem diferença no sentido de, por exemplo, Marília, eu preciso dessas fotografias para e-commerce, que é aquele fundo branco, né, que vai para o site de venda direta, por exemplo. Fundo branco, aquela iluminação de produto bonita, né, que dá o volume da embalagem, tudo mais, detalhe. Isso é uma fotografia. A fotografia do produto para ser um lançamento de campanha, por exemplo, alguma coisa assim, que você vai ambientar aquele produto, é outra fotografia. Vamos supor que você vai colocar um kit juntos, né, de produtos juntos, você vai colocar um enfeite ali, uma flor ou uma composição. Tem esse tipo de fotografia de produto também, que ele está ali ambientado, nós dizemos. Também tem um briefing. A gente quer esse produto, esse protetor solar, que é fator 50, usando um exemplo. Então a gente quer uma coisa que seja ambientada com cara de praia. O estúdio vai receber um pouco de areia ali e tudo mais, e você vai ambientar aquele produto para ser especificamente para aquela campanha. Claro. Então o briefing ele envolve isso também nesse sentido. A comunicação é muito importante. Não adianta você, às vezes acontece do cliente querer, a foto é muito simplesinha, porque ele quer baratear a contratação o máximo que ele pode, e depois ele recebe uma coisa que ele não comunicou. Pois. A comunicação é muito importante. Olha, eu tenho um produto assim, ele é para o público X, e eu quero a fotografia que seja para o lançamento Y. Isso é muito importante, porque também a forma como aquilo vai ser ambientado, por exemplo, ou vai ser feita a foto para divulgação. Como que aquela foto vai ficar, a cara que aquela foto vai ficar, que é importante para que tipo de cliente ela vai atingir. Porque o cliente que consome um produto mais barato não é o mesmo cliente que consome um produto mais caro, e isso nota-se na fotografia de uma forma gritante. Aquilo ali já divide águas. Não adianta você querer vender um produto caro, entre aspas, é um produto que vale mais dinheiro. Não adianta você
ambientar de uma forma muito simples, muito assim, que de uma forma mais baratinha, vamos dizer assim, e querer atingir o público que vai pagar o valor que aquele produto tem, porque ele nem vai chegar para ele nem vai ver, ele vai olhar e vai passar, porque aquilo não é para ele. E vice-versa também, se você tem produtos que são mais em conta, né, um pouco mais baratos, e você quer vender para esse público que vai pagar menos, se você fizer uma produção muito maravilhosa, de grife, o cliente vai passar aquela foto, vamos supor, no Instagram, assim, ele vai olhar e já vai achar que nem é para ele já vai passar. Então é muito importante você ter a imagem de acordo com o público que você quer atingir. E isso tá no briefing também, porque quando você conversar com o seu fotógrafo, olha, esse produto custa tanto, vai ser uma campanha assim, assim. E aí Ok. você já vai fazer a imagem de acordo com o público Isso é certo. importante, que é daquelas coisas que nós vemos acho que na comunicação digital, maioritariamente, esse costuma ser o grande problema, que é nós temos espaços excelentes, com profissionais excelentes, e que depois toda a captura do que se passa lá dentro é péssima ou quase ou nula completamente, e portanto utilizam fotografias de bancos de imagens e coisas assim para poderem fazer a sua comunicação. Mas também temos o contrário, onde nós temos espaços com uma captura excelente, com uma comunicação que excede, ou seja, que coloca as expectativas das pessoas muito lá em cima, e depois a qualidade que recebem quando lá chegam é muito inferior. Portanto, não adianta que a fotografia queira remendar o mau serviço ou o mau produto, não é? O bom produto, o bom serviço já tem que existir, e a fotografia vai se ajustar à qualidade que nós estamos a entregar aos nossos clientes. Então, Marília, última pergunta que eu tenho para ti. Portanto, para além da questão do briefing, e da questão da negociação dos preços, fecho do orçamento, essas questões todas, eu que sou um profissional e que vou receber um fotógrafo no meu espaço, como é que eu me devo preparar para o receber? A nível de, eventualmente, planeamento horário, de, enfim, organização das coisas, garantir que toda a gente que vai estar presente nessa sessão está ao corrente daquilo que vai acontecer. Como é que eu me devo preparar como profissional para te receber como fotógrafa? Bom, primeiramente, a agenda é muito importante. É muito complicado, se você tem um espaço pequeno, principalmente, marcar a sessão fotográfica e ter fluxo de clientes grandes ali passando, aquilo atrapalha um pouco. Então é bom que seja um horário calmo de agenda. Sábado à tarde estou com o salão fechado, por exemplo, acontece. Então é um dia que a gente pode marcar algum domingo para ir. E se a equipe for de propósito para fotografia, é o mundo ideal. Ok. Né? Então, essa questão de agenda. Não posso, não vai dar certo. Então, a gente vai fazer durante a semana. Vamos escolher um dia calmo, ou um horário calmo, para que aquilo aconteça de forma pacífica. Porque com clientes passando, pressa, ou às vezes você precisa de uma foto da equipe e tem gente atendendo de um lado, tem gente atendendo do outro, você não consegue juntar a equipe. Enfim, a agenda é muito importante estar controlada ali. É durante o briefing também que a gente vai fazer isso. E o espaço tem que estar impecável. Aquele dia tem que estar tudo arrumado, tudo lindo. Quem vai aparecer nas fotos tem que estar bem maquiado, então tem que se preparar também com uma roupa, tem que estar limpinho, todos a combinar, se for uma clínica mais alto astral, combinar as cores, ou combinar as cores da roupa que combinem com a marca. Se for uma coisa mais zen, toda a gente vai estar de branquinho. Então essas coisas vão ser conversadas antes da sessão para estar tudo preparado. A agenda é muito importante, tá tudo muito calmo, preparado para a sessão. Não adianta querer fazer num dia movimentado, porque vai complicar um pouco. E estar tudo impecável, o salão limpinho, cabelo lavado, Que é maquiagem, porque das às vezes coisas acontece. A geralmente gente já mais fez tudo. difíceis nós conseguirmos ter. Portanto, a recomendação da Marília é que ninguém receba um fotógrafo com uma bata com nódoas ou com o cabelo por arranjar. Convém que, se já estamos a investir num serviço que vai catapultar o nosso negócio, que o recebamos também com uma aparência digna, não é, de um profissional de beleza. O óbvio precisa ser dito, porque acontece. Acontece. E depois aquilo não corre muito bem. E ter uma boa maquiagem também, você tá ali Impec. preparadíssima. Claro. Marília, nós chegamos ao final do nosso episódio, chegamos ao final do nosso tempo. Obrigado por teres vindo. Eu dou por terminado este episódio. Sugiro a quem nos ouve que nos acompanhe nas redes sociais, sempre com o @gestão em beleza. Até ao próximo episódio.